Sabe aquele tipo de corrida que já começa errada? Pois é, era uma terça-feira, quase meia-noite. Eu já estava me preparando para encerrar. Bati a meta do dia. Fiz meu lanche e estava parado num posto ali perto da rodoviária, só conferindo os ganhos e dando uma última olhada nas notificações. A corrida pareceu discreta. Nada demais. Embarque num condomínio de prédios antigos, destino em aberto, o que não é raro quando o passageiro ainda não escolheu o que é definir no caminho. O nome era Beatriz. Nota boa. Mais de 100 corridas. Aceitei. Cheguei no ponto de embarque em menos de 5 minutos. O local era bem iluminado e dava para ver os 3 blocos de prédios quase iguais, todos com portões baixos e sem porteiro. Ela já estava lá, parada do lado de fora, sozinha, casaco longo, capuz e uma bolsa grande a tiracolo. Ela entrou, deu boa noite num tom baixo e ajeitou o cinto como se estivesse com pressa. Evitou olhar no retrovisor. Boa noite, Beatriz? Perguntei. Ela confirmou com a cabeça e disse: a gente vai fazer algumas paradas. Tudo bem? Concordei. É comum. Às vezes querem passar na farmácia, mercado, entregar algo, mas naquele horário quase nada mais estaria aberto. Primeiro, me leva até o número 117 da Rua Paula Gomes, por favor, ela disse. Fiquei surpreso. Essa rua eu conhecia. Era no outro extremo da cidade, praticamente na divisa da zona rural. Quase ninguém pedia corrida para lá à noite. A maioria dos motoristas cancelava quando via o destino. Mas a aceitei. Eu já ia parar mesmo, e talvez essa fosse minha última. O percurso até lá foi silencioso. Durante boa parte do caminho, ela ficou olhando fixo pela janela. Não mexeu no celular, não bocejou. Não tirou o capuz e só uma vez murmurou algo que eu não entendi. Passamos por alguns bairros mais desertos e no trecho final já não havia mais comércios abertos, só ruas escuras e estreitas. A iluminação era falha, os postes antigos e o GPS começou a perder o sinal. Quando nos aproximamos do número indicado, percebi que se tratava de uma antiga casa térrea, com as janelas tapadas com jornal e o portão de madeira semi-aberto. Ela apenas disse: espera aqui, não desliga o carro. Pegou a bolsa, desceu e entrou pelo portão. Sumiu da minha vista. E foi aí que começou a me bater aquela sensação ruim. Não era medo, ainda. Era incômodo, desconforto, um arrepio leve, constante, como se alguém estivesse me observando, mas não do lado de fora. De dentro do carro, olhei o banco traseiro pelo retrovisor. Estava vazio, mas o cinto de trás estava afivelado. Eu sei que parecia uma besteira, mas aquele cinto afivelado me incomodou. Estava certo que ela tinha sentado do lado direito, atrás de mim. Eu vi. Escutei o estalo da fivela quando ela puxou. Mas agora, o cinto preso era o do banco do meio. E não tinha ninguém ali. Eu tinha certeza. Tentei me convencer de que talvez ela tivesse se confundido, puxado o cinto errado. Mas não fez sentido. A maioria das pessoas nem usa aquele cinto central, ainda mais num carro como o meu, em que o encaixe é meio escondido entre os bancos. Soltei o freio de mão e avancei alguns metros até parar de novo sob um poste. Queria a luz, queria ver melhor. Destranquei a porta e olhei para trás. Nada, só o cinto fechado, esticado, como se alguém ainda estivesse ali, sentado, firme no lugar. Desafivelei devagar. O estalo da fivela foi seco, alto, como se o carro inteiro estivesse em silêncio só para ouvir aquilo. Respirei fundo, voltei para o meu banco e tranquei tudo outra vez. E então percebi que já fazia quase 20 minutos que ela tinha entrado naquela casa. Peguei o celular para mandar mensagem, mas o número da corrida sumiu do histórico. O nome Beatriz ainda estava lá no painel, mas toda a função de chat ou cancelamento simplesmente tinha desaparecido. Não era bug, nem erro do app. Era como se a corrida estivesse em um estado suspenso. Foi quando eu vi. A porta da casa se abriu de novo. Ela saiu andando apressada, como antes, só que dessa vez com as mãos vazias. Sem a bolsa. Entrou no carro sem dizer uma palavra. Tinha tirado o capuz, mas mantinha os olhos fixos no chão. Tudo certo? Perguntei. Ela demorou a responder. Agora vamos pro próximo lugar.
Claro, para onde? Ela me entregou um pedaço de papel, dobrado ao meio. Letras minúsculas, escritas à mão. Rua Cândida de Abreu, número 26. Eu conhecia também. Era uma das saídas da cidade. Um trecho industrial, cheio de galpões abandonados. Durante o dia, passava muita carreta. À noite, quase ninguém. Mas, de novo, eu fui. Não sei se por medo, curiosidade ou instinto de motorista que evita confronto com passageiro estranho. Liguei o rádio, baixinho, só para cortar o silêncio. Ela continuou olhando para o chão. Parecia tensa. A cada quilômetro, o cheiro dentro do carro mudava. Antes era neutro, como se ela nem estivesse ali. Agora, tinha um cheiro de roupa antiga, úmida, misturado com algo levemente metálico, quase imperceptível, mas incômodo. Quando nos aproximamos do segundo endereço, ela finalmente falou: "Você acredita em coisas que não dá para explicar?" Fiquei quieto por um segundo. Depois respondi: "Tipo o quê?" Ela não respondeu. Só virou o rosto para a janela e disse: "Eu não tô sozinha. Eu não sou de rezar." Mas ali, comecei a murmurar umas palavras baixas, só para ocupar a mente. Ela disse aquilo com tanta naturalidade, sem sequer me encarar, como se fosse um fato óbvio. Eu não tô sozinha. Mas o carro estava vazio. Só nós dois. Era o que eu via, mas era também o que eu escolhia ver. Chegamos na Rua Cândida de Abreu. Era como eu lembrava, escura, sem calçada de verdade, apenas terra batida e trechos esburacados. Do lado direito, um antigo galpão com um letreiro caindo aos pedaços, Móveis Santa Fé. Tinha sido saqueado e abandonado há anos. Ela pediu para parar ali mesmo. "Pode esperar de novo", disse, já saindo do carro. Dessa vez, eu fiquei no banco com as mãos no volante, imóvel. Não desliguei o carro, nem encostei no celular. Fiquei só ali, encarando o retrovisor. Ela entrou no galpão por uma lateral entreaberta. Sumiu na escuridão. Minutos depois, uma van branca passou devagar por nós. Devagar demais. O motorista olhou para dentro do meu carro. A expressão dele era estranha. Me encarou por tempo demais, como se estivesse me analisando ou tentando ver quem mais estava ali dentro. Depois seguiu adiante. Olhei de novo para trás e, dessa vez, o cinto do banco do meio estava preso de novo. Não vi quando. Não escutei nenhum estalo. Era como se alguém tivesse entrado enquanto eu piscava. Senti um calor repentino nas costas. Um arrepio que não passava. E foi então que ouvi o barulho. Toque, toque, toque. Algo ou alguém batia no vidro de fora, lado do passageiro. Mas não havia ninguém ali. Só a parede de tijolos do galpão e o vento batendo nas folhas secas. Então o som veio de novo, agora do lado de dentro. Toque, toque, como se alguém estivesse batendo com a unha na parte de dentro da janela, bem devagar, apenas para me lembrar que não estava sozinho. O retrovisor mostrava o banco vazio, mas eu sentia o peso no ar, o cheiro de roupa velha se intensificando. Eu não aguentei. Abri a porta, desci do carro e fiquei de pé, do lado de fora, com os braços cruzados, coração a mil. Me sentia ridículo, assustado feito criança. Quando a porta do galpão se abriu de novo, eu tomei um susto que quase me fez cair. Mas era ela, a mesma aparência, mesmo casaco. Mas algo tinha mudado. O olhar, frio, fixava em mim como se não me reconhecesse mais. "Vamos", disse apenas, entrando de volta. Quando liguei o carro, ela murmurou: "Agora é a última parada." "A última parada", ela repetiu, com a voz mais baixa, quase um sussurro. "É longe?" perguntei, tentando parecer calmo. Ela só estendeu a mão com outro pedaço de papel. Outra vez, escrito à mão. Dessa vez, era um endereço que eu não conhecia. Estranho, porque eu conhecia a cidade inteira. Já tinha rodado por todas as regiões, bairros e até por algumas vilas no entorno. Estrada do Poço Velho, quilômetro 3. Entrada lateral. Não constava no GPS, nem no Waze, nem no app de navegação do carro. Tentei digitar o nome e recebi uma mensagem de rota inválida. Quando olhei para ela de novo,
Ela apenas disse: "Pode ir pela saída da estrada do Barreiro. Eu mostro o caminho depois." E foi o que eu fiz. Mas com as mãos suando, o coração batendo no pescoço. A estrada do Barreiro levava para fora da cidade. Era a rota de fazenda, sítio e depósito de lixo clandestino. Quase deserta à noite. Conforme nos afastávamos, a escuridão aumentava. Os postes ficaram mais escassos. O mato nas laterais mais alto. Quando passamos por uma placa toda enferrujada indicando quilômetros 2, ela apontou para uma trilha de terra mal marcada à direita. "É por ali." Desviei devagar. O carro começou a chacoalhar. Galhos batiam de leve na lataria. A trilha parecia esquecida, como se ninguém passasse ali há anos. Uns 20 metros depois, ela pediu para parar. "Pode desligar o carro." Eu hesitei. "Aqui?" Ela já estava tirando o cinto. "Eu vou descer. Você não precisa me esperar. Esse lugar é seguro?" Ela me olhou por cima do ombro. Pela primeira vez, desde o início da corrida, os olhos dela encontraram os meus. Havia ali um brilho estranho. Uma mistura de melancolia e algo mais denso. Quase raiva. "Para mim? Talvez. E para mim?" Ela sorriu de canto. "Você já está aqui." Desceu sem fechar a porta e sumiu por entre o mato, levando com ela o silêncio e o pouco de coragem que ainda me restava. Fiquei parado ali, com o carro ligado, sem saber o que fazer. O celular ainda sem sinal. Nenhum som, além do motor e de grilos espalhados no escuro. Foi então que, pelo retrovisor, eu vi. O cinto do banco do meio estava afivelado de novo. O carro desligado. O mato alto à volta. E o cinto preso de novo. Eu podia jurar que não tinha ouvido barulho algum. Nenhum estalo, nenhum movimento. Só o silêncio. Mas o cinto estava ali, travado, como se alguém tivesse feito questão de me mostrar. Pensei em ligar o carro e sair dali de ré, mas meus dedos pareciam colados no volante. Meu corpo não obedecia direito. Um tipo de torpor. Como se alguma coisa dentro do carro me puxasse para dentro de mim mesmo. Foi aí que ouvi um barulho leve, quase nada, mas constante. Respiração. Não era minha. Vinha de trás. Um som rouco, lento, como se alguém estivesse ali, tentando se manter calmo ou controlado. Girei o retrovisor de forma quase imperceptível, com os olhos arregalados. O banco estava vazio, mas o cinto agora se movia, como se alguém estivesse mexendo nele, pressionando com o corpo. E foi nesse momento que eu entendi. O que quer que estivesse comigo não precisava ser visto para estar ali. Fechei os olhos por um segundo. Lembrei da voz dela. "Você já está aqui." Era isso. Eu tinha aceitado cada etapa. Parecia normal. Primeiro um endereço longe. Depois um lugar abandonado. E agora, isso. Abri a porta com força. Saltei para fora e dei a volta no carro. Tentei abrir a porta traseira, travada. Não por mim. Eu não tinha trancado as portas. E mesmo assim, ela não abria. Nem com o botão interno. Voltei correndo para o volante, liguei o carro e fiz meia volta na trilha apertada. Os galhos batiam na lataria como chicotadas. A respiração nas minhas costas aumentava, irregular, como se estivesse ficando irritada. E o ar dentro do carro ficou mais denso, quase impossível de puxar. Foi quando ouvi o grito. Não era feminino, não era masculino. Era úmido, como se a garganta de onde saía estivesse cheia de algo. O som veio de trás, mas vibrou no meu ouvido como se estivesse dentro da minha cabeça. Pisei fundo, jogando o carro na estrada de volta. Só parei quando vi luzes, os primeiros postes, a primeira casa distante. O cinto, enfim, estava solto, e o banco vazio. Mas o espelho retrovisor estava virado, apontado diretamente para mim. Eu não lembro de ter mexido. Cheguei em casa com as mãos tremendo. Deixei o carro na garagem e nem jantei. Fui direto para o banho, mas demorei uns bons minutos parado na porta do banheiro, encarando meu próprio reflexo no espelho, porque ele estava ligeiramente torto. Eu sei, pode parecer paranoia, mas era o tipo de detalhe que você nota quando alguma coisa não encaixa com o resto, como uma fotografia mal colocada, como um olhar que não parece seu.
Naquela noite, dormi com a TV ligada, luz acesa, tudo que eu nunca fazia. Mas o pior não foi naquela noite, foi depois. Na semana seguinte, recebi uma notificação estranha no aplicativo, algo sobre uma corrida pendente não finalizada. Quando fui ver, aparecia o mesmo nome, Beatriz. Mesma foto, mesmo ponto de embarque. Entrei em contato com o suporte. Eles disseram que não constava nenhuma corrida em aberto. No mesmo dia, precisei levar minha mãe no hospital. Coisa rápida. Enquanto ela era atendida, fiquei esperando no carro, sozinho, até ouvir aquele som. Toque, toque, unha no vidro. Vinha do banco traseiro. Virei devagar. Nada. Só que agora, o cinto do banco do meio estava travado novamente. Desde então, isso acontece de tempos em tempos. Sempre quando estou sozinho no carro. Sempre o mesmo cinto. Sempre a mesma sensação. Como se alguém estivesse ali, apenas esperando. Nunca vejo nada, mas sei que está lá. Fui até um padre. Levei o carro para benzer. Troquei os bancos. Troquei até o espelho retrovisor. Nada adianta. Uma vez, um outro passageiro entrou no carro e perguntou: do nada, você já teve alguém que morreu aqui dentro? Eu gelei. Perguntei o porquê. Ele respondeu: sei lá, tem um cheiro aqui, de mofo, de roupa guardada. Me lembrou do quarto da minha avó quando ela morreu. Eu nem respondi, apenas dirigi. Em silêncio. Hoje em dia, eu só dirijo de dia. E mesmo assim, às vezes olho o retrovisor e me pego ajustando ele, sem ter mexido antes. E quando escuto aquele toque no vidro, eu não viro mais. Só aceito, porque tem coisa que a gente não entende. Só aceite. E algumas corridas, Vitor, não tem como cancelar. Tem quem goste de dirigir à noite. Menos trânsito, o silêncio das ruas, uma cidade adormecida parecendo mais tranquila. Mas quem trabalha com transporte sabe, o silêncio da madrugada guarda coisas que o barulho do dia não deixa escapar. Naquela terça-feira chuvosa, perto da meia-noite, a intenção já era encerrar o turno. Mas quando a corrida apareceu, não parecia nada demais. Centro da cidade até a zona oeste. Boa distância. Pagamento em dinheiro. Só aceitei porque o local de desembarque ficava perto de casa. O nome no aplicativo era Joaquim. Mas, ao chegar no endereço de embarque, em frente a uma floricultura fechada, não havia ninguém. Só uma caixa de papelão, colocada com cuidado ao lado do portão metálico da loja. Média, quadrada, amarrada com um barbante grosso. Estava molhada pela chuva fina, mas intacta. Esperei um pouco. O tempo corria e ninguém aparecia. Pensei em cancelar, mas antes que o fizesse, uma batida seca no vidro traseiro me fez pular no banco. Olhei pelo retrovisor. Não havia ninguém. Desci o vidro, espiando por fora. A rua vazia. Apenas a caixa, imóvel, na calçada. E um som estranho, quase imperceptível. Como se algo raspasse por dentro dela. Desci do carro, sentindo o coração bater mais rápido que o normal. A chuva engrossava. Dei a volta com cuidado, tentando manter a calma. A caixa estava ali, do mesmo jeito. Encostei o pé de leve e ela se mexeu. Não foi o vento, nem um animal tentando sair. Foi como se alguém empurrasse levemente por dentro. Foi nesse momento que o celular vibrou. O aplicativo mostrava: passageiro embarcado, início da corrida. Mas não havia ninguém no carro, e ninguém entrou. Olhei em volta. Nada. O bairro inteiro parecia dormir. Quando virei para a caixa de novo, o barbante estava desamarrado. O barbante estava solto, molhado, pendendo pelas laterais da caixa como se tivesse sido desamarrado com calma. Não arrebentado, não cortado. Fiquei ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo. Não tinha coragem de abrir a caixa, mas também não conseguia sair dali sem fazer nada. Olhei mais uma vez ao redor. Ninguém. Casas fechadas, portões trancados, nem uma alma viva na rua. O celular vibrou novamente. Siga até o destino. A corrida estava ativa. Passageiro supostamente embarcado. A mente começou a trabalhar no automático. Talvez fosse uma encomenda,
Talvez o tal Joaquim tivesse usado o app para mandar alguma coisa para alguém, mas mesmo assim, por que marcar como passageiro? Por que me fazer esperar numa esquina deserta, à meia-noite, com uma caixa que parecia viva? Sem pensar muito, coloquei a caixa no banco traseiro. Ela era leve, mas o fundo estava úmido e deixava marcas no estofado. Quando fechei a porta, o barulho da trava soou mais alto que o normal, como se o carro não tivesse gostado daquilo. Entrei e liguei o motor. A chuva agora era fina, mas insistente. Os limpadores cortavam o para-brisa num ritmo monótono, quase hipnótico. A corrida seguia ativada. O aplicativo dava o trajeto como se tudo estivesse normal. Dirigi. Aos poucos, a sensação estranha no ambiente crescia. O ar parecia mais pesado. O espelho retrovisor estava levemente inclinado para cima, como se alguém no banco de trás o tivesse empurrado com a cabeça. Ajustei. Continuei dirigindo. Cerca de 10 minutos depois, na metade da rota, algo fez minha espinha gelar. A luz interna do carro acendeu sozinha. Olhei pelo retrovisor imediatamente. A caixa estava aberta. Não totalmente. Apenas uma aba levantada. Como se alguém tivesse colocado a mão para fora e esquecido de fechar de novo. Parei o carro no acostamento. De novo, respiração acelerada, mãos tremendo. Virei devagar para olhar melhor. Nada. Nenhum movimento. Desci. Dei a volta e abri a porta traseira. A caixa estava ali, aberta, completamente vazia. Mas no banco, marcas de mãos pequenas e molhadas. As marcas no banco eram nítidas. Pequenas mãos, como as de uma criança. Impressas na parte central do assento, borradas pela umidade, como se tivessem sido deixadas por alguém encharcado. Só que não havia ninguém ali. Nem no banco, nem na rua, nem por perto. Fiquei parado, tentando respirar fundo, mas havia um cheiro estranho no ar agora. Era doce, enjoativo, meio rançoso. Lembrava flores murchas, floricultura molhada, a mesma da frente da qual eu havia pego a caixa. Fechei a porta devagar, engoli seco e entrei no carro. Ainda tinha um trecho até o tal endereço final. Pensei em cancelar a corrida e largar tudo, mas o app não deixava encerrar. A opção de finalizar a corrida simplesmente não aparecia mais. O botão sumira, como se eu tivesse me comprometido com algo que não podia voltar atrás. Continuei. A cidade ia ficando mais vazia. Entramos num trecho de bairros mais afastados, onde as casas eram separadas por terrenos baldios e muros mal construídos. Poucos postes de luz. Nenhum sinal de gente na rua. Foi quando, sem aviso, o rádio ligou sozinho. Estava no volume mínimo, mas era audível. E não era música, nem estática. Era uma voz, sussurrada, baixa demais para entender, mas alta o suficiente para reconhecer o tom. Parecia que alguém repetia a mesma frase, várias vezes. Gravei a cadência no ritmo do coração, mas não compreendi as palavras. Tentei desligar. O botão não funcionava. Aumentei o volume, na tentativa de identificar o que era. No instante em que fiz isso, a voz parou. Silêncio absoluto. Só o barulho da chuva no vidro. Foi nesse momento que notei o retrovisor virado de novo, apontando para cima. Olhei, e por um segundo, juro que vi um vulto branco se encolhendo no banco de trás. Quase saí da pista. Encostei o carro às pressas. A respiração já nem vinha direito. Abri a porta, fui até a parte de trás e, de novo, nada. Só que agora havia outra coisa. No chão do banco, caído de lado, estava um par de sapatinhos infantis, encharcados, sujos de terra, e dentro de um deles, um botão de flor murcha. Fiquei encarando os sapatinhos por longos segundos. Estavam gelados ao toque. O tecido, além de molhado, tinha aquele cheiro antigo de coisa esquecida, mofada. O botão de flor dentro de um deles parecia uma miniatura de crisântemo, ou pelo menos que restava de um. Uma parte de mim queria jogar tudo fora, largar os objetos ali mesmo e ir embora. Mas havia uma outra parte, mais quieta, que dizia que talvez aquilo não fosse uma boa ideia. Como se abandonar o que estava no carro fosse pior do que seguir em frente. Fechei a porta. Voltei para o volante. O rádio agora estava desligado. O ar no carro estava parado
sufocante, como um quarto que ficou meses fechado. Quase não havia mais vapor nos vidros. A umidade parecia ter sido absorvida por dentro do carro, pelas paredes, pelos bancos, pelo teto. Reiniciei a rota no GPS manualmente, já que o aplicativo parecia travado. A rota levava até uma viela no bairro do Grotão, uma parte velha da cidade que eu conhecia mal. Ruas estreitas, escuras, cercadas de muros altos, casas com portões fechados com cadeado do lado de dentro. Quando cheguei lá, o local exato do desembarque era em frente a um sobrado abandonado, com tijolos a mostra e janelas com madeira pregada. Um portão torto, entreaberto. O mato do quintal quase engolia a escada da entrada. O app vibrou. Chegada ao destino concluída. Aguardando o desembarque. Aguardando quem? Olhei para o banco de trás. Os sapatinhos não estavam mais lá, nem o botão de flor. Tudo parecia como se nunca tivesse existido. Nem molhado o banco estava mais. Mas o cheiro agora dominava o carro inteiro. Um cheiro ácido, podre, como flor morta misturada com pano molhado e terra fofa. De repente, uma notificação apareceu na tela. Avalie o passageiro. Não consegui clicar em nada. O sistema travou. A tela apagou sozinha. E junto com isso, a luz interna se acendeu novamente. Mas dessa vez, não apagou. Olhei para o retrovisor pela última vez naquela noite. Não sei explicar o que vi. Não era uma imagem nítida. Era mais como uma sombra condensada, como se alguém estivesse encolhido no banco de trás, com a cabeça baixa e a presença chorasse. Não de dor, de saudade. Permaneci imóvel por tempo demais, com os olhos fixos no espelho, tentando entender aquela figura disforme, aquela sombra com contorno humano. Dava para sentir que estava ali, mesmo sem forma, mesmo sem rosto. O choro não era audível, mas estava presente, como se as paredes do carro sussurrassem a dor dela. Minha pele inteira formigava. Não era medo comum. Era algo mais profundo, que deixava a alma gelada. Senti uma pontada no estômago, não física, mas como se eu estivesse invadindo uma dor que não era minha. Tentei falar. A voz não saiu. Apenas virei lentamente, encostando a mão no banco traseiro vazio. Mas estava quente. O banco ainda estava quente, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. A luz interna apagou sozinha. O sistema do carro religou. O aplicativo voltou à tela inicial. A corrida desaparecida. Nenhum histórico, nenhuma cobrança, nenhuma avaliação registrada. Olhei mais uma vez para a casa abandonada. As luzes lá dentro estavam todas apagadas, como sempre estiveram. Mas agora havia algo pendurado no portão, algo que não estava ali antes. Desci, mesmo sem entender por quê. A chuva tinha parado. O som dos meus passos era o único ruído naquele beco. Cheguei perto e vi uma flor idêntica àquela do sapatinho. Um crisântemo ressecado, amarrado com o mesmo tipo de barbante da caixa. Preso no portão torto, como uma oferenda, ou um aviso. Voltei para o carro. Dirigi até em casa com o rádio desligado, vidros abertos, como se o ar da rua pudesse expulsar o que quer que tivesse ficado ali. Mas o cheiro nunca saiu completamente. Nos dias que se seguiram, evitei correr à noite. Mas toda vez que entrava no carro, mesmo durante o dia, sentia como se não estivesse sozinho. Às vezes, via pelo canto do olho o espelho retrovisor inclinar, mesmo sem eu tocar. Outras vezes, o rádio ligava por um segundo, sem som, e desligava de novo. Uma tarde, abri o porta-malas para tirar umas caixas. No fundo, estava o barbante, aquele mesmo, encharcado, embolado. Eu não tinha colocado ali. Não lembro nem de tê-lo guardado. Joguei fora, troquei os tapetes, aspirei o estofado. Fiz o que pude, mas o cheiro das flores mortas, ele volta. Fraco, discreto, mas volta. Um colega sugeriu benzer o carro. Fui, fiz. A senhora que conduziu a bênção parou no meio da oração e perguntou, com a voz baixa: "Você carregou alguém que não queria ir embora, não foi?" Não respondi. Nem precisava. Ela continuou a bênção e pediu que eu ficasse em silêncio por 3 dias. Disse que o silêncio era mais forte do que as palavras, às vezes, que ele protegia. Segui o conselho.
Nunca mais recebi corridas com o nome Joaquim. Mas, de tempos em tempos, especialmente em noites de chuva, recebo uma notificação. Um nome qualquer, um ponto qualquer da cidade. Chego lá, não tem ninguém. Só uma caixa de papelão, molhada, com uma flor dentro. E o app dizendo, passageiro embarcado, início da corrida. Quarta-feira, dia útil comum. Não era feriado, nem final de mês. Eu estava rodando em São José dos Campos, interior de São Paulo. Eram exatas 2h23 da madrugada quando aceitei a corrida. O passageiro estava em frente a uma oficina mecânica na marginal da Dutra. Local estranho para aquela hora, mas o perfil estava verificado, sem alertas. Cheguei lá em 12 minutos. O homem já estava esperando. Vestia um terno azul marinho, camisa clara por baixo, elegante demais para a oficina. Trazia consigo uma maleta preta de couro, daquelas retangulares com trava metálica. Estava em pé, imóvel, olhando para frente. Não me olhou quando parei. Abri o vidro. Boa noite, senhor. Tá indo pra... Olhei o app. Vila Tesouro, correto? Ele assentiu com a cabeça. Apenas isso. Entrou no carro em silêncio. Não mexeu no cinto. Não fechou a porta com força. Sentou atrás de mim. Não ao lado oposto, como a maioria faz. Senti o banco afundar de forma suave. Quase não ouvi a roupa encostar no tecido do carro. Comecei a corrida. Durante o trajeto, tentei puxar conversa. Falei do clima, do horário. Nenhum som. Olhei discretamente pelo retrovisor. O homem mantinha o rosto virado para o lado da janela, mas os olhos estavam fechados. E mesmo assim, tinha uma postura absolutamente ereta, como se estivesse acordado, mas recusando participar. Quase 20 minutos de silêncio. Nenhuma reação, nenhum movimento. Até que, perto da entrada do bairro, ele falou: "É ali. Vire à direita na próxima rua." A voz era limpa, pausada. Mas o que me travou foi o seguinte: o aplicativo não tinha indicado nenhuma curva à direita. Na hora, achei que o GPS estivesse desatualizado. Já tinha acontecido antes. Mas quando olhei para o painel, percebi que a rua indicada por ele era completamente reta. Nenhuma curva, nenhuma travessa à direita nas próximas 3 quadras. "Tem certeza?" perguntei, virando levemente a cabeça. "Vire à direita, agora." Ele repetiu. O tom da voz era o mesmo, calmo, sem urgência, mas havia algo nela que não admitia questionamento. Mesmo sem ver a rua, instintivamente puxei o volante para a direita. E, como se o mundo tivesse se corrigido à minha frente, havia uma entrada ali, estreita, sem asfalto, com um meio-fio esfarelado e um portão de ferro enferrujado parcialmente aberto. Era como se a passagem tivesse aparecido só naquele momento. Reduzi a velocidade. "Pode entrar", ele disse, ainda sem me olhar. Entrei. O portão se fechou sozinho atrás de nós. Não com força, mas com aquele som grave de metal deslizando e batendo em tranca velha. A rua era mal iluminada. A vegetação crescia dos 2 lados, invadindo o chão. Não havia casas aparentes, só muros altos e janelas tapadas com madeira. O homem finalmente se mexeu. Abriu a maleta. No retrovisor, vi que ele tirou de lá um maço de papéis, dobrados com cuidado, e colocou no banco ao lado. Depois, fechou a maleta e a deixou no meu banco da frente, no chão. "Você vai deixá-la comigo?" perguntei. "Não é para você, é pro próximo." Respondeu. "Próximo? O quê?" "O próximo que aceitar o chamado. Ele vai entender." Silêncio. "Pode parar aqui." Ele completou. Eu parei. Ele abriu a porta, saiu com os papéis em mãos, mas deixou a maleta. E, no momento exato em que ele pisou na calçada, as luzes da rua se apagaram por completo. As luzes da rua simplesmente se apagaram. Todas de uma vez. Não houve oscilação. Nenhum estalo. Apenas escuridão repentina. Apontei o farol alto, tentando enxergar alguma coisa. Mas o homem de terno já não estava mais lá. Nenhuma silhueta. Nenhum passo se afastando, como se ele tivesse desaparecido no instante em que saiu do carro. Fiquei parado ali por alguns segundos.
Não conseguia engatar a marcha. As mãos tremiam, mas não de medo. Era mais um incômodo estranho, como quando você percebe que algo está muito errado, mas não consegue explicar o porquê. Olhei para o banco do carona. A maleta estava lá. Resolvi dar a partida e ir embora. A rua, que parecia um beco sem saída, agora levava de volta à avenida principal. Como se eu tivesse entrado e saído por lugares diferentes, sem dar a volta. No caminho, tentei relatar o problema pelo app. Não consegui. A corrida não constava. Nenhum registro daquela viagem. Nenhum passageiro com aquele nome. Nada. Olhei o histórico. A última corrida registrada terminava 30 minutos antes de eu pegar aquele homem. Parei em um posto. Liguei para o suporte. Contei parte do que aconteceu. Disseram que poderia ser falha de conexão, que era madrugada, que o sistema às vezes refresca sozinho. Frases prontas. Perguntei se alguém poderia ter acessado minha conta. Disseram que não. Nenhuma atividade suspeita. Nenhum acesso novo. Fui até o porta-luva. Peguei a maleta. Era pesada. Tentei abrir. Trava metálica. Sem senha visível. Nenhum botão. Parecia não ter mecanismo de abertura algum. Deixei no banco do passageiro e voltei para casa. Ao estacionar na garagem, uma notificação apareceu no celular. Obrigado por conduzir o portador. Só isso. Sem remetente. Sem número. Sem som. A mensagem sumiu da tela segundos depois. Durante os dias seguintes, tentei seguir minha rotina. Dirigia durante o dia. Evitava as madrugadas. Mas a maleta, ela estava sempre onde eu não deixava. Se eu guardava no armário, no dia seguinte estava de novo no carro. Se escondia no porta-malas, aparecia no banco de trás. Uma vez, deixei em cima da geladeira. Quando acordei, ela estava na minha cama, do meu lado, fechada do mesmo jeito. Não contei para ninguém. Quem acreditaria? Tentei abrir com ferramentas, chave de fenda, faca, martelo. Nada funcionava. A estrutura não cedia. Era como se não fosse feita de metal comum. Como se não fosse feita de nada que eu conhecesse. Na quinta noite após o ocorrido, acordei no meio da madrugada com o som de algo arranhando o chão da sala. Levantei devagar, peguei o celular, liguei a lanterna. A maleta estava no meio do cômodo, aberta, não totalmente, mas entreaberta o suficiente para mostrar o conteúdo. Havia envelopes pretos, empilhados, 10 ao todo. O primeiro, com meu nome escrito à mão, Rafael. Sentei no sofá e abri. Dentro, uma folha datilografada, com palavras que pareciam retiradas de uma conversa que nunca aconteceu, mas que eu reconhecia. Eram frases que eu lembrava vagamente de ter ouvido anos atrás, vindas da boca do meu pai antes de morrer. Frases íntimas, palavras que ninguém mais sabia. Tinha também uma foto, de mim, dormindo. A imagem era recente. Eu usava a mesma camiseta da noite anterior. Não dormi naquela noite. Passei horas encarando o envelope preto, a foto, a folha datilografada. Aquela sensação de alguma coisa me ver não me deixava. Quando amanheceu, tomei coragem e voltei à maleta. Conferi os outros envelopes. Os nomes escritos à mão não me eram familiares. Danilo, Luísa, Jonas, Padilha, Fernanda, Pastor Everton, Silvia, Miguel e André. Todos com letras caprichadas, antigas. Todos fechados, selados com cera vermelha. Segurei o envelope com o nome Fernanda. Por alguma razão, o nome me provocava incômodo. Algo nele me parecia próximo, mas não conseguia lembrar de ninguém chamado Fernanda que fizesse sentido. Pensei em jogar tudo fora, queimar, desaparecer com aquilo. Mas à medida que eu pensava nisso, a casa ficava mais fria, o ar rarefeito, como se o lugar todo reagisse aos meus pensamentos. Na manhã seguinte, saí para trabalhar. Tentei manter a cabeça no presente. Aceitei corridas curtas. Mantive o aplicativo em modo econômico para evitar trajetos longos. Até que, perto das 11 da noite, recebi um chamado. Bairro afastado. Nome do passageiro, Fernanda. Parei. Fiquei encarando a tela. Toquei em cancelar. Nada aconteceu.
Toquei novamente. A corrida foi aceita automaticamente. O app exibiu passageira embarcada. Mas eu ainda nem tinha chegado ao local. Olhei para o banco de trás pelo espelho. Ela já estava ali. Rosto pálido, cabelos presos em coque baixo. Vestia algo branco, talvez um vestido de verão. Olhava pela janela, como se estivesse há muito tempo no carro, como se nunca tivesse saído. Dirija, ela disse, sem mover os lábios. Não respondi. Minha garganta estava seca demais. Ela mantinha os olhos fixos na janela, como se não tivesse dito nada. Mas eu ouvi, claramente. A voz dela era fria, precisa, como se tivesse sido encaixada no ar. Girei a chave, liguei o carro. A cada quilômetro rodado, as ruas mudavam de aparência. As placas ficavam mais antigas, os postes mais baixos, as casas sem luz. Era como dirigir de volta no tempo. Mas o GPS seguia ativo, dizendo, vire à esquerda, siga em frente. Como se tudo estivesse normal. De vez em quando, olhava discretamente para trás. Ela continuava ali, imóvel, mas algo me dizia que ela me observava mesmo de costas. O destino final apareceu. Uma estrada vicinal, sem saída, perto de uma antiga linha de trem desativada. Estacionei. Aqui? Perguntei, quase num sussurro. Ela não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu. Andou até o mato alto. Por um momento, pareceu atravessar algo invisível. Como se o mundo tivesse um corte, uma fresta, e ela simplesmente desapareceu por ali. Voltei para o carro. Olhei para o banco de trás. Havia um envelope preto, com o nome Rafael. Mas eu já tinha recebido o meu. Esse era outro. A letra era a mesma. Peguei com cuidado. Abri. Lá dentro, uma nova folha datilografada. Só uma frase. Você não é mais passageiro. Agora, você é o condutor. Desde então, não consigo desligar o aplicativo. Ele sempre se reativa, sozinho. Os nomes, os destinos, os sussurros vindos do banco de trás. E, de vez em quando, a maleta reaparece, com novos envelopes, novos nomes, talvez até o seu. Cara, olha, até hoje, quando eu lembro disso, fico com os pelos do braço arrepiando. Eu nem sei por onde começar direito, mas se você dirige de madrugada, principalmente aqui em cidade média, interiorzão, escuta isso aqui com atenção. Isso aconteceu comigo no ano passado. Eu estava rodando em Campinas, naquele esquema de sempre. Entra corrida, sai corrida, nada demais. Na época eu estava morando com minha mãe de novo, porque tinha separado. Então estava fazendo um turno mais longo para juntar uma grana. Estava cansado, virado, mas seguindo. Naquela noite, eram quase 3 da manhã quando caiu uma corrida estranha. O ponto de partida era num loteamento novo, desses onde mal tem casa ainda. A nota da passageira era boa, foto de perfil normal e o nome, Soraya. Até aí, beleza. Cheguei no local e tinha uma mulher esperando. Morena, alta, cabelo preso, vestida como se tivesse vindo de uma festa, blazer escuro, calça social. Tava em pé, mexendo no celular. Encostei. Ela entrou no carro e falou com uma voz bem clara. A gente vai fazer 3 paradas. Tudo bem? Eu já ia dizer que não era muito recomendável aquela hora, mas ela me interrompeu. A primeira é só para buscar uma coisa, bem rápido. A segunda, você nem precisa sair do carro. A terceira é o destino final. Achei estranho o jeito que ela me cortou. Mas, enfim, dinheiro é dinheiro. Dei iniciar a corrida. E fomos. Mas mal sabiam meus olhos cansados que aquela corrida não ia terminar como nenhuma outra. A primeira parada era num bairro mais antigo, uns 15 minutos dali. O caminho foi silencioso. Ela não puxava assunto, mas também não parecia desconfortável. Ficava só olhando pela janela, com a mão esquerda apoiada no joelho e os dedos batendo num ritmo lento, tipo uma contagem. Quando chegamos na rua indicada, eu estranhei. Estava tudo apagado. Nenhuma luz nas casas, nenhum poste funcionando. Nem parecia um bairro habitado. Era como se todo mundo tivesse sumido dali, ao mesmo tempo. Pode parar aqui.
ela disse, apontando para frente de uma casa de muro alto, sem campainha, sem número visível. Eu hesitei. Aqui? Tem certeza? Sim. Vai ser rápido. Ela desceu, fechou a porta sem bater e sumiu pelos fundos da casa, como se já conhecesse aquele lugar. Fiquei esperando. O aplicativo ainda marcava corrida em andamento. Nada demais. Mas aí, uns 3 minutos depois, comecei a ouvir um barulho dentro do carro. Um tipo de clique seco, repetido. Parecia vir do banco de trás. Tipo, tec, 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 devagar. Como se alguém tivesse batendo com unha no plástico da porta. Olhei pelo retrovisor. Nada. O som parou. Mas o frio que subiu pela minha espinha não passou. Ela voltou logo em seguida. Mas algo estava diferente. O cabelo dela, que antes estava preso, agora estava solto, como se tivesse sido puxado. E na mão, ela segurava um envelope grosso, sem dizer nada sobre ele. Entrou no carro, jogou o envelope no chão, ao lado dos pés, e disse: "A segunda parada é numa estrada vicinal. Eu te passo o ponto exato." Engoli seco. Aquela corrida estava me dando uma sensação ruim. Mas continuei. Burro. Ela me passou a localização da segunda parada. Era uma estrada de terra que saía da cidade e seguia por uns bons quilômetros rumo ao nada. Eu já tinha passado por lá durante o dia, mas de madrugada era outra coisa. Aquela estrada não tinha poste de luz, só mato dos dois lados, e a neblina estava começando a subir. O farol alto do carro parecia bater em um muro branco de fumaça. A mulher seguia muda, com o envelope ainda jogado ali no chão, sem tocar nele. Quando chegamos no ponto indicado, ela me pediu: "Pode desligar o carro?" Eu virei para ela, sem entender. "Aqui? Mas não tem nada. Eu só preciso que você desligue o carro. E espere." A forma como ela disse aquilo não foi um pedido, foi uma ordem fria, sem levantar a voz. Desliguei. O silêncio que se instalou foi anormal. Nenhum grilo, nenhuma árvore balançando. Era como se o som inteiro do mundo tivesse sido desligado junto com o motor. Então, ela abriu a porta, saiu do carro e ficou em pé, parada na frente do veículo, olhando para a estrada, com os braços esticados ao lado do corpo, como se estivesse esperando por algo. O farol ainda iluminava o mato na frente. Eu podia vê-la perfeitamente, parada ali, por 5 minutos, 10, 15, e aí... Sem aviso, ela levantou os 2 braços ao mesmo tempo, como se estivesse recebendo algo ou alguém. E foi aí que apareceu. No meio da estrada, bem ao fundo da neblina, surgiu uma figura. Não sei te dizer se era homem, mulher ou alguma outra coisa. Parecia embaçado, como se o próprio ar ao redor estivesse derretendo. A coisa foi se aproximando lentamente, e a mulher não se mexia. Eu queria ir embora. Queria ligar o carro e acelerar, mas o corpo não respondia. Era como se o volante estivesse a quilômetros de distância. E então, a figura parou do lado dela. Ficaram ali, imóveis, frente a frente. Não disseram nada, mas ela estendeu o envelope. A coisa pegou e sumiu na neblina de novo. Ela voltou para o carro, com o rosto molhado de suor. "A terceira parada é o destino final", disse. E sorriu, pela primeira vez. Mas aquilo não era um sorriso humano. A última parada ficava do outro lado da cidade. Voltamos em silêncio. Eu suava frio, com a mão trêmula no volante. Toda vez que olhava pelo retrovisor, ela estava lá, parada, imóvel, como se nem piscasse. O GPS indicava o destino final. Um prédio velho, de 5 andares, numa rua sem saída. Eu já tinha feito corrida ali antes, mas nunca de madrugada. Era o tipo de lugar onde os moradores evitam sair à noite. Estacionei. Ela não se mexeu. "É aqui?" perguntei, tentando manter a voz firme. "É", ela respondeu. "Pode encerrar a corrida." Encostei o dedo na tela e finalizei. No mesmo segundo, a notificação apareceu. "Corrida encerrada, R$0. A tarifa sumiu." O histórico da corrida desapareceu. Abri o app de novo. Nada. Não havia registro. Nenhum nome. Nenhum horário. Era como se aquela corrida nunca tivesse existido.
Quando olhei de novo para o banco de trás, ela não estava mais lá. A porta nunca se abriu. Eu juro, não houve barulho, nenhum som, só o banco vazio. E, no lugar onde ela tinha sentado, um envelope, dessa vez com algo escrito em letras vermelhas. Próxima parada, você. Não contei isso para ninguém durante meses. Cheguei a pensar que tinha surtado, que era coisa da minha cabeça, da falta de sono, da paranoia. Mas, algumas semanas depois, fazendo corrida num bairro afastado, um passageiro entrou no carro e disse: "A gente vai fazer 3 paradas, tudo bem?" Eu não sou o tipo de pessoa que acredita em fantasmas. Nunca fui, nem quando era criança. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos e eu me recusei a ir ao velório. Não por medo, mas por não ver sentido em assistir a alguém morto. Então, se você está esperando um relato cheio de crença ou sensacionalismo, já aviso, não vai encontrar isso aqui. Mas o que aconteceu comigo naquela madrugada me fez duvidar de tudo que eu achava que sabia. Era uma quarta-feira. Eu tinha saído tarde da faculdade e comecei a rodar mais para desestressar do que por necessidade. Era por volta de 2h40 da manhã, quando caiu uma corrida. Origem, região central, perto da Santa Casa. Destino, cemitério do Campo Verde. Isso já me deu uma pontada no estômago. Quem vai para um cemitério às quase 3 da manhã? Mas a nota do passageiro era alta. E, sinceramente, eu estava me sentindo corajosa. Ou talvez só exausta o suficiente para não ligar. Fui até o ponto de embarque. Não vi ninguém. Parei, olhei ao redor. Dei farol, buzinei leve. Aí, vi um homem de paletó escuro saindo de uma travessa, caminhando com pressa. Ele usava um chapéu meio antiquado e carregava uma pasta de couro desgastada. Parecia ter saído direto dos anos 80. Entrou no carro com um aceno de cabeça, sem dizer boa noite. Apenas, cemitério do Campo Verde, portão dos fundos. Aquilo me gelou, mas eu só respondi com ok seco e comecei a dirigir. No fundo, eu repetia para mim mesma: é só um funcionário, coveiro, vigia, talvez alguém indo visitar o túmulo de alguém querido. Só isso. Mas a cada quadra que a gente avançava, o ar dentro do carro parecia mais pesado. Não sei explicar. Como se o tempo ali dentro corresse mais devagar do que lá fora. O caminho até o cemitério levava cerca de 20 minutos. No começo, ele ficou em silêncio, olhando fixamente pela janela. Eu, como sempre faço quando me sinto desconfortável, liguei o rádio em volume baixo, numa estação de música instrumental. Depois de uns 5 minutos, ele falou: "Você acredita que alguns lugares podem prender a alma de uma pessoa?" A pergunta veio do nada, sem contexto, sem introdução. "Perdão?" Perguntei, sem saber se ele estava falando comigo ou com ele mesmo. "A alma", repetiu, agora me olhando pelo retrovisor. "Algumas não sabem que morreram. Outras se recusam a ir embora." Minha pele arrepiou, mas mantive a postura. "Acho que não. Nunca pensei muito sobre isso." Ele sorriu, mas não era um sorriso simpático. Era resignado, quase triste. "Então talvez hoje à noite você pense." Depois disso, voltou a se calar. As ruas estavam vazias. O GPS nos guiava por bairros residenciais, mais adiante, por avenidas desertas. A cidade parecia ter sido desligada. Nenhuma alma viva nas calçadas. Nenhum carro cruzando. Olhei pelo retrovisor mais uma vez. E juro, por alguns segundos, não vi ninguém no banco de trás. Mas quando pisquei, ele estava lá, imóvel, com a cabeça levemente inclinada e os olhos fixos em mim. Pensei em parar o carro, dizer que não me sentia bem. Mas algo em mim dizia que era melhor seguir até o fim. Chegamos ao cemitério por volta das 3h05. Como ele havia pedido, fui até o portão dos fundos. Era uma entrada de serviço, com um portão de ferro enferrujado e correntes entrelaçadas, mas abertas. Atrás dele, só escuridão e túmulos cobertos de névoa fina. Ele disse: "Pare aqui." Encostei. Ele desceu lentamente, mas, antes de fechar a porta, se inclinou e falou baixinho: "Obrigado por trazer o que restou de mim."
e foi embora, sumindo entre os túmulos como se conhecesse cada passo. Assim que ele saiu do carro, fiquei parada. Deixei o motor ligado, o rádio ainda tocando aquela música instrumental lenta, que agora soava como trilha de filme de terror ruim. Olhei pelo retrovisor várias vezes. Nenhum sinal dele, nenhum vulto entre os túmulos. Nada. Esperei mais uns minutos, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Obrigado por trazer o que restou de mim. O que aquilo significava? Peguei o celular e abri o aplicativo. A corrida ainda estava ativa. Faltava só encerrar. Toquei para finalizar. E, de novo, corrida encerrada, R$0. Mesmo bug, mesmo sumiço. O nome do passageiro não aparecia no histórico, nem a rota, nem o horário. Como se eu nunca tivesse saído de onde aceitei a corrida. Comecei a me sentir enjoada. O ar parecia denso, com cheiro de coisa antiga, mofada, mesmo dentro do carro. Aí decidi sair dali. Acelerei e fui direto para casa, sem pegar mais ninguém. Na manhã seguinte, ainda me sentindo desconectada, liguei o computador e entrei em alguns fóruns locais. Queria saber se o tal cemitério do Campo Verde ainda estava funcionando, se havia sido desativado, algo assim. Mas encontrei outra coisa. Um tópico antigo, com fotos e relatos, falava sobre um funcionário do cemitério que havia desaparecido no início dos anos 2000. Segundo o que diziam, ele saiu de casa de madrugada, carregando uma pasta de documentos, dizendo à esposa que precisava buscar papéis atrasados de cremações. Nunca mais voltou. A polícia encontrou o carro dele abandonado próximo ao portão dos fundos do cemitério, com o motor ainda quente, mas nenhum sinal do corpo. O nome dele era João Pereira dos Santos. Quando li aquilo, travei, porque esse era o nome que apareceu quando aceitei a corrida. Voltei ao aplicativo. Tentei puxar o histórico. Nada. Abri o print da corrida citada, que eu tinha feito por instinto, como sempre faço para me precaver de calotes ou avaliações falsas. E ali estava, João P. 5 estrelas, 423 corridas. Mas, no perfil, a foto era só uma silhueta cinza, sem rosto, como um cadáver digital. Passei o dia inteiro com aquele nome na cabeça, João P. Revirei a internet atrás de qualquer pista. Achei mais uma matéria, bem antiga, falando sobre o caso como um desaparecimento sem explicação. Nenhum suspeito. Nenhum vestígio, apenas o carro ligado e o portão dos fundos do cemitério aberto. O que me perturbava era o fato de que, mesmo com o nome sendo o mesmo, ninguém mais parecia lembrar daquele caso, como se tivesse sido esquecido, ou como se ninguém quisesse lembrar. À noite, ainda sem conseguir dormir, decidi rodar novamente. Não sabia se era teimosia, medo de ficar parada ou só uma tentativa de me convencer de que nada daquilo tinha acontecido. Fiz algumas corridas curtas. Tudo normal. Por volta das 2h50, outra corrida caiu. Origem, Avenida Central. Destino, Rua São Jerônimo. Aceitei automaticamente. Quando olhei o nome, João P. De novo, o mesmo nome, a mesma silhueta de perfil. Senti um gelo subir pela espinha, mas eu não podia ignorar aquilo. Dirigi até o ponto de embarque, olhando constantemente pelos retrovisores, como se esperasse ver aquele homem surgindo do nada. Quando cheguei, não havia ninguém. Esperei 2 minutos. 5. E aí? O carro travou sozinho. As portas se fecharam com um estalo seco e o rádio desligou. As luzes internas se apagaram. Só restava o som do meu coração e o eco do meu próprio medo. A tela do celular acendeu sozinha. Era o aplicativo. E, no centro da tela, piscava uma notificação. Você já fez essa corrida, mas ele ainda não chegou. Foi quando eu senti o banco de trás afundar, lentamente, como se alguém tivesse acabado de sentar atrás de mim. Não olhei, não tive coragem. Fiquei ali, imóvel, enquanto a notificação sumia e a tela escurecia de novo. Não faço mais corridas depois da meia-noite. E toda vez que um passageiro entra no carro com uma pasta surrada ou chapéu escuro, eu me pergunto, será que ele finalmente chegou? Ou será que eu ainda estou no caminho para buscá-lo?
Foi no meu segundo mês rodando. Ainda estava aprendendo os caminhos da cidade de madrugada, pegando o costume de checar as placas, memorizar atalhos. Eu curtia dirigir à noite, as ruas vazias, o silêncio, a sensação de que o mundo desacelerava. Naquele dia, já eram quase 4 da manhã e eu estava para encerrar. Só queria chegar em casa, comer alguma coisa e dormir. Parei num semáforo perto da saída da Zona Norte, quase entrando numa área mais industrial. E aí, vi o cara. Ele estava sentado em cima de um muro baixo, num canto meio escuro, perto de uma loja abandonada. Tava de terno sujo, com uma mochila encardida no colo e os pés balançando como se fosse menino. Me encarava com um sorriso muito errado. Não sei porquê, mas tive a impressão de que ele já estava me esperando. O semáforo abriu, mas eu não conseguia arrancar. Fiquei ali, encarando ele pelo para-brisa, como se uma parte do meu corpo tivesse congelado. Então ele desceu do muro e veio direto pro carro. Sem falar nada, abriu a porta de trás e entrou. Faz uma corrida para mim? Pago em dinheiro, disse ele, num tom calmo, quase doce. Olhei pro app, confuso. Não era uma chamada, mas eu não sei o que me deu. Talvez medo, talvez o jeito dele, calmo demais, controlado demais. Talvez aquele olhar que não piscava nunca. Pra onde? Só segue em frente, ele respondeu, e encostou a cabeça no vidro da janela. Quando for a hora, eu te aviso. A cidade parecia estar em silêncio absoluto quando eu comecei a dirigir. E foi nesse momento que percebi que, mesmo com a madrugada tão avançada, eu não estava sozinho naquele carro, mas também não estava com um ser humano normal. Dirigi por uns 10 minutos em silêncio. O cara não disse uma palavra. Só ficava olhando a rua. Às vezes mexia na mochila como se estivesse contando alguma coisa dentro dela. A cidade parecia parada, sem trânsito, sem pedestres, sem barulho de moto, de cachorro, de nada. Como se eu estivesse dirigindo por dentro de um quadro pintado de madrugada. Tentei quebrar o gelo. Tá vindo de onde? Chefe? De onde ninguém volta, ele respondeu, ainda olhando para frente. Depois, deu uma risada leve, baixa, sem nenhum humor. A essa altura eu já devia ter dado meia volta, ou pelo menos parado o carro, mandado ele sair. Mas eu não conseguia. Era como se algo segurasse meus braços no volante. Como se sair da rota fosse pior do que continuar. O celular, que estava no suporte, travou. A tela congelou no mapa e um ícone de sem sinal apareceu no canto. O GPS tinha sumido. Olhei para o relógio do painel. 13h35. Olhei de novo e ainda marcava 13h35. 3 minutos depois, olhei de novo. Ainda 13h35. Comecei a sentir o cheiro. Era fraco no início, algo como carne queimada misturada com terra molhada. Mas o pior não era o cheiro. Era a sensação de que ele vinha de dentro da mochila dele. Tá tudo certo aí atrás? Perguntei, com a voz saindo mais fina do que eu gostaria. Tá, só falta encontrar o lugar certo para deixar isso, ele respondeu, dando 2 tapinhas leves na mochila. Foi nesse momento que eu percebi. Ele não estava me usando como motorista. Ele só precisava de alguém para levar alguma coisa até algum lugar. E eu era o idiota atrás do volante. A cidade foi ficando para trás. Ele me mandou virar à esquerda numa rua que eu mal conhecia. Uma via larga, com poste sim, poste não, todos com as luzes apagadas. O asfalto era irregular e tudo ao redor parecia campo aberto, mato e arame farpado. O cheiro dentro do carro agora era forte, ácido, velho, podre. Olhei de novo pelo retrovisor. Ele estava com os olhos fechados, mas a boca mexia, como se estivesse murmurando alguma coisa, num idioma que eu não conhecia. Baixinho, ritmo lento e com pausas milimétricas, tipo uma prece muito antiga ou uma maldição sendo recitada. Foi quando ele abriu a mochila e por um instante eu vi. Era uma cabeça, humana, ou pelo menos o que restava de uma. Os cabelos estavam embaraçados, a pele ressecada, quase mumificada. Os olhos estavam abertos, e eu juro por tudo que tenho que ela me encarou. O carro deu uma leve derrapada porque minha mão tremeu no volante. Quase parei ali mesmo,
mas a voz dele cortou o ar. Fica tranquilo, ela só quer voltar para casa. Engoli seco. Que casa? Ele não respondeu. O celular, que até então estava travado, acendeu sozinho. Sem toque, sem notificação. Só acendeu, com a câmera frontal ativada. E ali, na telinha, eu vi uma mulher sentada ao meu lado no banco do carona. Vestido branco, rosto pálido, cabelos grudados no rosto, como se tivesse acabado de sair da terra molhada. Mas quando virei para olhar, o banco estava vazio. Eu deveria ter dado meia volta, mas continuei seguindo, como se algo fora de mim tivesse assumido o controle dos meus braços e pernas, como se aquele carro já não me pertencesse mais. A estrada de asfalto virou terra, depois terra virou pedra, e enfim, paramos diante de um portão de ferro enferrujado, aberto pela metade, com uma placa torta onde dava para ler: Instituto São Miguel, desativado em 1987. Um hospício, ou algo assim. O lugar parecia morto, mas o portão se abriu sozinho com um rangido longo e úmido, como se tivesse sido esperado por décadas. Pode parar aqui, disse o homem atrás de mim. Ele saiu com a mochila. Antes de fechar a porta, olhou para mim, agora com os olhos vermelhos, fundos e secos, como carvão queimado. Obrigado por me trazer de volta. Agora ela pode descansar. E você? Vai esquecer tudo isso ao amanhecer. Eu ri, nervoso. Não vou esquecer nunca isso, cara. Mas ele sorriu, calmo. Vai sim. E desapareceu atrás dos portões. Fiquei parado alguns minutos. O portão fechou sozinho. O som da cidade parecia não existir ali. Nem grilos, nem vento, nada. Voltei o carro, fiz o caminho de volta. As ruas estavam diferentes, mais escuras, sem sinal de GPS, sem sinal de rádio. Quando cheguei em casa, olhei o relógio, 13h35. De novo, o mesmo horário da corrida anterior. Olhei o banco do passageiro instintivamente. Nada, mas havia um fio de cabelo molhado grudado no vidro da janela. Na manhã seguinte, o aplicativo não mostrava nenhuma corrida feita nas últimas 24 horas. Meu histórico estava limpo, zerado, como se eu nunca tivesse trabalhado aquela noite. Fui atrás do tal instituto. Ninguém soube me dizer nada, nem no Google, nem nos registros da prefeitura. Era como se o prédio nunca tivesse existido. Mas eu sei o que vi. Eu levei alguém até lá, ou alguma coisa. E às vezes, nas madrugadas vazias, quando passo por bairros mais afastados, sinto aquele cheiro de novo, carne, terra e tempo parado. Não vou me estender. Aconteceu faz umas 2 semanas. Madrugada, por volta das 2h40, se não me falha a memória. Chamada no aplicativo. Bairro industrial. Zona quase morta da cidade. Cheguei no local. Rua vazia. Nenhuma luz acesa nas casas. Um poste piscando no fim do quarteirão. Tinha uma mulher parada perto de uma caçamba, toda encolhida, como se tivesse frio. Vestido bege, sujo, cabelo colado na testa. Parecia molhada. Na frente dela, uma caixa de papelão grande. Quando parei o carro, ela não entrou. Só apontou para a caixa. É para levar isso. Abri o porta-malas. A caixa era pesada. Muito, mais do que parecia. Mas não fazia barulho nenhum. Ela entrou no banco de trás. Não perguntou meu nome. Nem deu bom dia. Só dirige. Eu aviso onde parar. Dirigi por uns 15 minutos. Ela, muda, só olhava para frente, imóvel, como se estivesse desligada. Olhei pelo retrovisor. Ela estava chorando, mas sem som. Lágrimas escorriam, mas o rosto não mudava. Nenhuma expressão, nenhuma palavra. No porta-malas, a caixa fez um som, baixo, como se algo arranhasse o papelão por dentro. Reduzi a velocidade. Ela notou. Não para, não fala nada, só continua. Voltei à velocidade normal. Segundos depois, a caixa tremeu, como se alguém lá dentro tivesse se mexido rápido demais. Não dava para ser um bicho, não do jeito que o carro balançou. Mais 5 minutos, mais um som.
3 batidas secas. Toquei na tela do celular para ver se ainda estava na rota. Sem sinal. Ela continuava chorando. O que tem na caixa? Ela não respondeu. Só disse: tá quase na hora. A caixa bateu de novo. Dessa vez, com força. O carro sacudiu. Parecia ter alguém socando o porta-malas por dentro. Parei no sinal, mesmo com a rua vazia. Respirei fundo. A mulher se inclinou para frente, entre os bancos. Pela primeira vez, vi o rosto dela direito. Olhos pretos, sem brilho, sem branco, como buracos. Se você abrir essa caixa, ele sai. E aí nem eu consigo conter. Ele quem? Ela voltou pro banco. Ficou em silêncio. A caixa começou a rasgar. Dava para ouvir o som do papelão cedendo. E outro som por baixo. Respiração. Baixa. Pesada. Como a de um bicho gigante preso num espaço pequeno demais. A mulher pôs as mãos no próprio rosto e começou a sussurrar alguma coisa. Era uma prece, mas não soava como coisa de igreja. Era velha, estranha. Repetia o mesmo trecho o tempo todo, em um tom que não parecia humano. Quando virei numa estrada de chão, o som da caixa parou. Silêncio total. E então, 3 batidas, bem lentas, como se quem estivesse dentro soubesse exatamente onde estávamos. Ela mandou virar à direita. A estrada era estreita, de terra batida, e só tinha uma entrada, sem saída. No final dela, havia um casebre de madeira, torto, cercado por mato alto. Parecia abandonado, mas a luz da varanda estava acesa. Fraca, amarelada, como vela atrás de vidro sujo. Para aqui, ela disse. O carro mal desligou e a caixa arrebentou. O papelão se abriu num rasgo limpo, como se tivesse sido cortado por dentro. Mas não tinha nada lá. Nenhum corpo, nenhum objeto. Só cinzas espalhadas pelo porta-malas. Cinzas e marcas de unha. Muitas. Por dentro. Ele saiu. Ela disse, olhando para o casebre. Agora ele sabe quem você é. Me virei para perguntar o que aquilo significava, mas ela não estava mais ali. O banco de trás estava vazio. A porta não abriu. Não ouvi passo algum. Só o som do mato sendo pisado. Pesado. Leito. Indo em direção à casa. Fui tentar dar ré. O carro não ligava. A chave girava. O painel acendia. Mas o motor? Nada. Como se o carro já soubesse que não sairia dali. E então, algo veio da varanda. Uma sombra enorme, alta demais, com os braços longos arrastando pelo chão. Os olhos brilhavam, mas não de luz, brilhavam como lâminas molhadas. Ele parou. Ficou só me olhando. E eu? Eu fiquei ali, esperando. Não me lembro como saí de lá. De verdade. A última imagem clara que tenho é daquele vulto parado na varanda, respirando alto, como se estivesse se preparando para correr até mim. Depois disso, tudo virou flash. Luzes da cidade. Barulho do motor que, de repente, funcionou. A estrada voltando. E minha cabeça, pesada. Cheguei em casa com o rosto arranhado. Roupa suja de terra. E o carro, cheio de marcas. Por dentro, unhas arrastadas no teto. No vidro, no banco do carona, onde ninguém deveria ter estado. Tentei limpar. Não saía. Vendi o carro 3 dias depois. Mas não adiantou. Desde aquela noite, sempre que paro num sinal depois da meia-noite, as portas travam sozinhas. O rádio liga, mesmo desligado. E a mesma voz diz, com um chiado impossível: ainda não terminou. Você é o novo entregador. Achei que era loucura da minha cabeça, que aquilo ia passar. Mas aí começaram as corridas que aparecem sozinhas no aplicativo. Endereços que eu nunca aceitei. Destinos que não existem no mapa. Quando tento cancelar, o botão simplesmente não funciona. Mas não some. Ele continua lá, me esperando aceitar. E o pior? O nome do passageiro é sempre o mesmo. Ele. Trabalho com o aplicativo desde 2020. Faço turno noturno por escolha. Menos trânsito, menos barulho. E as pessoas, na maioria das vezes, só querem ir do ponto A ao ponto B sem conversa.
Tenho o costume de limpar o carro todos os dias antes de sair. Passar pano no painel, alinhar os tapetes, verificar se as luzes estão ok. Gosto de manter tudo sob controle. Era uma terça-feira, madrugada começando. Frio estranho, céu limpo demais. Recebi uma chamada por volta de 1h57 da manhã. Usuário novo. Sem foto. Nome: Joe. Destino: um bairro no limite da cidade, área rural. Ponto de partida: à frente de um condomínio abandonado. Quando cheguei, o lugar estava totalmente escuro. Nenhuma lâmpada acesa. Os prédios, que pareciam nunca ter sido finalizados, tinham andares com blocos empilhados, rebarbas de ferragem saindo das laterais. Ali, parado na calçada, um homem alto, terno escuro amarrotado, sapato sujo de terra vermelha e uma mochila de couro gasta. Ele entrou no carro sem dizer nada. O que me chamou a atenção de cara foi o cheiro. Não era suor, nem lixo. Era um cheiro metálico, forte, seco, cheiro de pólvora. Olhei discretamente pelo retrovisor. Ele encarava o próprio colo, como se estivesse recitando algo internamente. A mão dele tremia. "Tudo certo aí?" Perguntei. Ele respondeu com a voz baixa, quase um sussurro. "Só dirige. Sem paradas. Sem perguntas." Seguimos em direção ao sul da cidade, entrando por ruas cada vez menos iluminadas. O cheiro de pólvora ficou mais intenso. Era como se estivesse impregnado na pele do cara. Mas tinha algo a mais agora. Um fundo amargo, como enxofre, como coisa queimada. Olhei pelo retrovisor de novo. Ele suava muito. O suor escorria pelas têmporas, mas ele não fazia nenhum movimento para enxugar. A pele pálida contrastava com a mão direita manchada. Parecia sangue seco, mas não dava para ter certeza. Notei também os sapatos. Sapatos sociais, mas sem meias. E o mais estranho, os pés estavam cobertos de areia escura, quase preta. Nada disso fazia sentido. "Tá tudo bem aí? Quer água?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele não respondeu. Só sussurrou de novo, com a mesma frase. Sem paradas. Sem perguntas. Faltavam ainda uns 20 minutos para o destino, mas o GPS começou a dar voltas. A rota ficava recalculando, como se não conseguisse manter o trajeto fixo. Desliguei e religuei o app. A corrida continuava ativa, mas o endereço final tinha sumido. Ficou só o ponto vermelho, se movendo no mapa, como se o destino estivesse mudando conforme a gente andava. "O endereço não está aparecendo. Você pode confirmar para mim?" Ele levantou a cabeça lentamente. Pela primeira vez, olhou nos meus olhos pelo espelho e disse: "Ele já sabe que você está vindo." Minhas mãos começaram a suar. O carro parecia mais frio por dentro, como se o ar-condicionado estivesse no máximo. Mas eu tinha desligado o ar no início da corrida. Olhei para o banco de trás. Ele não mexia um músculo, mas o cinto de segurança do banco do meio estava esticado, como se alguém estivesse sentado ali também. Olhei de novo. Nada, mas o banco tinha um afundamento, como se um corpo invisível estivesse pesando sobre ele. Quis parar o carro, descer, mas as portas travaram. Todas, sem eu encostar em nada. Toquei no botão de destravar. Nada. "Isso aqui tá errado", murmurei, quase para mim mesmo. Ele ouviu. "Agora é tarde", ele disse, com a voz mais firme, mas ainda baixa. De repente, um cheiro de carne podre invadiu o carro. Não vinha dele, não vinha da rua. Vinha de algum lugar entre os bancos, como se algo estivesse vazando para dentro do carro. A luz do painel piscou. O rádio ligou sozinho e começou a emitir um chiado profundo, como respiração molhada. E aí eu ouvi uma voz, fraca, infantil, vindo do banco do meio. "Eu tô com fome." Pesei no freio com força. Nada. O carro não parava. A rotação aumentava. O painel piscava como uma árvore de Natal em curto-circuito, e o rádio agora emitia duas vozes sobrepostas. Uma grave e lenta, como um homem murmurando palavras antigas, e outra infantil, repetindo: "Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome." Tentei girar o volante. Não respondia. Era como se alguém o segurasse com firmeza do outro lado.
A estrada à frente era de terra, cheia de curvas. Eu reconheci aquele caminho. Não levava a lugar nenhum. Era onde as vans da prefeitura deixavam lixo queimado. Um fim de mundo. Me deixa sair, por favor, eu disse, já sem disfarçar o pânico. O homem no banco de trás finalmente se moveu. Inclinou o corpo para o lado e abriu a mochila. Dentro havia um saco plástico transparente, cheio de dentes. Humanos. Pequenos, como dentes de criança. Ele retirou um único objeto. Uma colher. Velha. Torta. E começou a sussurrar, passando a colher devagar pela palma da mão. O carro fez a curva sozinho. Quando olhei para o retrovisor, a criança estava lá. Não era uma criança. Era uma massa disforme, esbranquiçada, com buracos onde deveriam estar os olhos. A pele parecia derreter sobre o banco. A boca, só dentes. Dentes pequenos demais, em fileiras demais. Ela me olhou direto, ou aquilo olhou, mesmo sem olhos, e disse: "Você trouxe comida." A estrada terminava em uma clareira, cercada de árvores secas, como mãos retorcidas apontando para o céu. O carro freou sozinho. As portas destravaram com um estalo seco. O homem desceu. Levava a mochila. A coisa no banco de trás também saiu, mas não pelas portas. Ela escorreu. Pela lateral, pela janela, como um líquido grosso e escuro que evaporava conforme tocava o chão. Fiquei imóvel, com as mãos no volante, tentando decidir entre fugir ou acordar, ainda acreditando que fosse um pesadelo. Então ouvi o som, um choro, mas não como o de uma criança comum. Era um choro, profundo, abafado, antigo, como se viesse do fundo da terra. O homem ajoelhou no meio da clareira, tirou algo da mochila. Era uma foto rasgada, suja de sangue seco. Colocou sobre a terra, junto com a colher, e começou a falar: "Entrego mais um. Em troca, me deixa seguir. Me deixa seguir." O chão tremeu, só um pouco, mas o suficiente para fazer o carro balançar. Da terra começou a sair uma névoa espessa e marrom, e dela uma silhueta se formou. Era uma mulher, com o rosto coberto por um véu queimado e as mãos em carne viva. Os olhos eram buracos vazios, mas a boca se movia, balbuciando em sussurros que pareciam roer a alma. Ela apontou para mim e falou com a voz da criança: "Agora é a sua vez de dirigir." Quando a figura apontou para mim, senti um frio seco subir pela espinha, como se a minha pele tivesse sido puxada de dentro para fora. O homem, que até então parecia calmo, começou a gritar, mas não era um grito de desespero. Era um grito de arrependimento, como se tivesse quebrado uma regra que nem ele entendia. A mulher espírito se moveu até ele. Não andou, flutuou, como fumaça grossa. Encostou as mãos no rosto dele e em segundos ele parou, congelado, com os olhos abertos, como se a alma tivesse sido puxada pelos poros. Depois, ela se virou novamente para mim e falou mais uma vez com a voz infantil: "Agora é a sua vez de dirigir." O carro ligou sozinho. As luzes internas apagaram. As portas trancaram com um clique abafado. O volante girou sem que eu tocasse e a marcha engatou. A estrada não era mais estrada. Era uma faixa contínua de terra preta, sem fim, rodeada por árvores deformadas que pareciam se mover, mesmo sem vento. No painel, o aplicativo estava aberto. Corrida ativa. Destino: alimentação. E no banco do passageiro, sentada com as pernas dobradas, estava a criança de dentes demais. "Tem muita fome hoje," ela disse, sorrindo. "Vai ser uma noite longa. Desde então, eu rodo. Não sei há quantos dias ou semanas. A gasolina nunca acaba. O tempo não passa como deveria. Às vezes, um novo passageiro aparece. Alguém cansado, inocente ou curioso. Eles entram e eu dirijo, sem paradas, sem perguntas." Não é muito comum ter motorista de aplicativo por aqui. Minha cidade tem pouco mais de 20 mil habitantes. Quase todo mundo se conhece e quem precisa de carona costuma pedir direto no WhatsApp. Mas mesmo assim, tem uns perdidos que instalam o app e tentam a sorte. Eu sou uma das poucas que aceita essas corridas. Não por dinheiro, mas por costume.
Dirigir-me acalma. E depois que o Paulo morreu, o silêncio dentro do carro se tornou meu melhor amigo. Era quinta-feira à noite, quase 10 horas. Chuva fraca batendo no vidro e o centro da cidade praticamente vazio. Estava prestes a encerrar o aplicativo quando chegou a notificação. Corrida curta. Origem. Saída da cidade, perto da Serrinha. Destino, Rua 6, final do bairro Alvorada. Nome do passageiro, Raimunda. Estranhei. Conheço quase todo mundo do bairro Alvorada e nunca tinha ouvido esse nome, mas aceitei. No caminho, a névoa começou a descer da serra mais rápido do que o normal. É comum ali em cima. A estrada é rodeada de mato dos dois lados, e quando a umidade sobe, parece que o céu encosta no asfalto. Quando cheguei no ponto marcado, não vi ninguém. Só tinha uma parada de ônibus velha, com o banco rachado no meio e uma cruz de madeira ao lado, afundada no chão. Reduzi a velocidade. Foi aí que a vi. Uma mulher parada bem atrás da cruz. Vestia uma saia longa preta, camisa branca encardida, segurava uma sacola de pano encharcada. O cabelo era ralo, quase grisalho, mas o rosto, difícil explicar. Não parecia velho, mas também não era jovem. Tinha um olhar parado, como se estivesse olhando dentro de mim. Ela entrou no carro com dificuldade, sem dizer uma palavra. Só apontou para frente e encostou a cabeça no vidro. Boa noite, arrisquei. Nada. No retrovisor, vi uma gota preta escorrer da sacola dela. Não parecia água da chuva. Pensei em desistir da corrida, mas a estrada já estava andando. Dirigi em silêncio por uns 5 minutos. Era para já estarmos quase chegando no bairro Alvorada, mas a estrada parecia esticada, como se alguém tivesse puxado o caminho e apagado os pontos de referência. A mulher atrás não dizia nada, só ficava com o rosto colado no vidro, respirando devagar, como se cada suspiro fosse medido. Olhei de novo pelo retrovisor. Ela agora estava com os olhos fechados, mas sua boca mexia, sem emitir som. Resolvi puxar conversa. Dona Raimunda, certo? A senhora mora aqui há muito tempo? Ela abriu os olhos devagar. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, sem dentes. Desde antes da ponte cair. Respondeu, quase num sussurro. Gelei. A ponte que ela citou tinha desabado há quase 30 anos. Ficava justamente no fim da Rua 6, onde o aplicativo dizia que era o destino. Mas essa ponte nunca foi reconstruída. Não existia mais. Pensei em dar meia volta, mas o GPS do aplicativo continuava me mandando seguir em frente, como se a ponte estivesse lá, como se o caminho ainda fosse possível. Olhei para ela. A sacola de pano agora estava no banco ao lado e uma parte do conteúdo saía para fora. Um vestido infantil, rasgado e sujo, com uma fita lilás no ombro. Comecei a suar frio. A senhora tem certeza que é por aqui? Ela não respondeu. Só apontou de novo, mas agora pro retrovisor. Olhei. Atrás do carro não havia mais estrada, só neblina, espessa, imóvel, como se o mundo estivesse se apagando atrás de mim. Reduzi a velocidade, pensando em fazer o retorno ali mesmo, mas a estrada que havia atrás de mim, aquela por onde eu claramente tinha vindo, tinha desaparecido. Não em curva, não em distância, sumido, como se eu tivesse saído da pista e entrado em outro lugar. Só havia névoa espessa e o som abafado do meu próprio motor. Isso aqui não tá certo, falei baixo, quase como se falasse comigo mesma, com medo de ela responder. Mas ela respondeu. Rua 6, final da rua. Eu só quero voltar para casa. Aquilo me arrepiou até os ossos. Voltar? Como assim voltar? A mulher parecia mais fraca, como se estivesse mais pálida, a pele mais fina, quase translúcida. Parei o carro. Tentei cancelar a corrida. Nada. O aplicativo congelado. A tela tremia. Os botões não respondiam. O nome Raimunda agora parecia com letras distorcidas, como arranhões. Saí do carro. Deixei a porta aberta. Silêncio absoluto. Nada de grilos. Nada de vento. Nem o som da minha respiração parecia normal. Era como se o mundo tivesse virado uma caixa surda. Quando olhei de volta para a porta traseira, ela não estava mais lá,
mas a sacola estava sozinha e molhada por dentro. Me aproximei devagar e então vi, dentro da sacola, não havia roupa, havia terra e pedaços de madeira, cruzinhas de madeira, feitas à mão, 4, com nomes infantis rabiscados em cada uma, e uma fita lilás amarrada na ponta da última. Eu corri, entrei no carro, fechei a porta com força, engatei a ré, mas o carro não se mexeu, nem o volante, nem os faróis, só o rádio, que ligou sozinho, e uma voz sussurrou no chiado: "Dirige, filha, a rua ainda te espera." O rádio chiava baixinho. Não era uma estação comum, só ruído e, às vezes, palavras se pareciam ecoar debaixo da terra. "Dirige, dirige, a rua te conhece." O carro finalmente voltou a se mover, mas eu não pisava no acelerador. Era como se ele mesmo se arrastasse pela estrada, agora toda esburacada, com o mato invadindo as laterais e as árvores pendendo para dentro da pista. Um cheiro começou a preencher o interior do carro, cheiro de terra molhada e vela queimada. Mas o mais estranho foi quando vi o letreiro, uma placa torta de ferro, quase coberta pelo mato. Rua 6, Alvorada. Só que havia algo errado. O bairro Alvorada não começava ali. Não existia aquele trecho. Nunca teve rua com árvores secas nem postes sem luz. E jamais houve um cemitério naquela região. Mas ali estava, do lado direito, escondido atrás de um muro rachado e portão velho de ferro fundido, um pequeno cemitério. Antigo, parece que esquecido. Só que todas as lápides tinham flores novas e velas queimando, mesmo sendo noite, mesmo sem vento. Parei o carro. Desci, trêmula, com a sensação de que meus pés sabiam o caminho, como se eu já tivesse ido até ali. Várias vezes. Andei até o portão. Encostei a mão, gelado como gelo puro. Quando olhei para dentro, reconheci algo. Um banco, de concreto, com os cantos quebrados. E sobre o banco, um vestido infantil com fita lilás, o mesmo da sacola. Comecei a chorar sem entender por quê. Na minha cabeça, flashes, uma criança correndo, alguém gritando, um som de pneu freando no asfalto molhado. E depois, silêncio. Voltei para o carro. A sacola ainda estava lá, mas agora seca e vazia. O banco de trás, molhado, como se alguém tivesse sentado ali há pouco. No retrovisor, eu vi a fita lilás amarrada no encosto de cabeça. Eu não lembrava, mas meu corpo lembrava. O jeito como minhas mãos tremiam no volante, o aperto no peito. Era mais que medo, era luto. Só que não fazia sentido. Eu não tinha filhos. Nunca tive. Pelo menos era isso que minha cabeça dizia. Mas a fita no encosto continuava ali, como um dedo apontando para mim. O carro entrou sozinho em uma rua estreita. Casas abandonadas, janelas com cortinas rasgadas, muros rachados. Era como dirigir num bairro esquecido por Deus. No fim da rua, um portão de madeira escura. A casa era telha, antiga, com telhas cobertas de limo e um número quase apagado na parede. 171. Assim que parei em frente, o rádio voltou a chiar. Só que agora a voz era diferente. Voz de criança. "Mamãe, já é hora de voltar?" Fechei os olhos. A palavra mamãe caiu como um trovão. Pesada, dolorida. Vi flashes de novo, agora mais claros. Uma menina, correndo no quintal, me abraçando com força. Uma fita lilás no cabelo. Eu, distraída no celular. O som de pneus. Um grito. Silêncio. Abri os olhos. A fita agora estava no meu colo. Parei o carro. Saí. A casa parecia me esperar. Porta entreaberta, como se soubesse que eu voltaria um dia. Entrei. O cheiro era de mofo e vela. Na sala, brinquedos antigos no chão. Um sapatinho rosa com a palmilha virada. Uma foto nossa em cima da comoda. Eu e ela. Mas o quadro estava virado para a parede, como se alguém não quisesse lembrar. Andei até o quarto. A cama infantil coberta por um lençol lilás. Um diário aberto na escrivaninha. E no chão, um celular antigo tocando. Peguei. Na tela, uma mensagem piscando. "Você finalmente voltou."
Agora, leva ela com você. Segurei o celular com as mãos trêmulas. A tela se apagou sozinha. E no mesmo instante, o som de passos pequenos ecoou pelo corredor. Leitos, leves, como de uma criança andando descalça. Virei devagar. No quarto, não havia ninguém. Mas o lençol da cama agora estava amassado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No espelho do guarda-roupa, uma frase escrita com o que parecia ser dedo sujo de terra. Não esquece de mim. Saí da casa correndo. Entrei no carro, liguei o motor. Mas no painel, o aplicativo tinha mudado. Não era mais uma corrida qualquer. Era uma corrida marcada. Destino, lugar de descanso. A passageira já estava no banco de trás. Não sei como entrou, mas ali estava ela. Pele pálida, olhos fundos e a fita lilás no cabelo. Ela me olhava, mas não com raiva, com um tipo de dor antiga, como quem ainda espera por um abraço que nunca veio. Pode me levar agora? Ela sussurrou. A voz era igual. Aquela que eu ouvia quando ainda sonhava com berço, com escola, com presente de aniversário. Mas esses sonhos tinham sido apagados, enterrados junto com a lembrança que minha mente preferiu trancar. Engatei a marcha. A cidade começou a desaparecer pelas janelas. Postes sumindo, casas se apagando, como se o mundo inteiro estivesse deixando de existir, menos aquela estrada, reta, estreita, silenciosa. No fim do trajeto, havia uma ponte, mas não era a ponte antiga. Era uma estrutura de madeira torta, sobre um rio escuro. A menina olhou para mim e disse, quase sorrindo, aqui já tá bom. Agora você pode ir embora. Ela desceu, andou até o meio da ponte, olhou para trás uma última vez e sumiu, como névoa soprada pelo vento. Fiquei ali, parado, o motor desligado, o mundo quieto demais. E quando olhei para o banco de trás, a fita lilás ainda estava ali.